Boa noite, senhores. Hoje o shiur número 8 sobre o assunto de tefilá. Antes de nós começarmos, Siata de Shmaya, a falar sobre o shiur específico, gostaria de trazer uma akdamá, uma introdução, 2 pontos importantíssimos. O primeiro, eu acho que vocês vão me entender porque eu gosto de começar com essa akdamá, com essa introdução, porque vai nos ajudar no entendimento do shiur de hoje e, na verdade, de todos, tá? Mas depois de eu preparar, aí que vem a introdução. Então, por isso que acho que vale a pena me acompanhar e prestem atenção. Número 1. Todos os shiurim, todas as nossas aulas, nós estudamos a teoria. Que Bezrat Hashem, com a ajuda de Hashem, então nós vamos, quando é preciso, lógico, levar o legado e pôr em prática. Ok. Mas isso não vem dizer que quando nós estudamos a teoria, ou mesmo da forma que a gente estuda, conta, ri, ou faz observações, significa que isso é fácil na prática. E pelo contrário, Rabotai, nós sempre falamos isso em muito quem nos acompanha no shiurim, que da teoria até a prática, a distância é maior do que Shamayim va'aretz, do que os céus até a terra. Pelo contrário, a gente sempre fala, não existe a palavra fácil. Nós usamos sempre a palavra menos difícil ou mais difícil. Mas é muito importante estudar a teoria para saber o ideal, até onde, Bezrat Hashem, precisamos chegar. Se não chegar até lá, pelo menos o mais próximo possível. Isso é um. Então, mesmo que nós estamos estudando aqui, mesmo que vamos ouvir nesse shiur, outros shiurim, histórias, que a maioria, como vocês gostam de falar, termina em final feliz, certo? Na verdade, quem para pensar, quem faz terminar feliz é Hashem. E se Hashem faz terminar, sempre é feliz. Só que a gente não consegue observar e entender. Porque de Boreolam só vem Tov, só vem coisa boa, não vem coisa ruim de Hashem. Então o final é sempre feliz. Como explicar? Não sei. É só emuná e bitachon, pronto. Esse é o primeiro ponto importantíssimo, sempre. E o segundo, estudar sobre o assunto de emuná e bitachon dia a dia é muito importante. A única forma de de saber se manter, se sustentar, se apegar em Hashem. Se deixar passar um dia sem pensar, sem refletir sobre isso, pode cair. São palavras do Rav Yechezkel Levinstein, Zecher Tzedek Libracha. Vocês podem ver no Emunatecha Befi, na Akdamá 2, volume 2. Ele dizia, se ele não estudava todo dia sobre Emuná e Bitachon, tinha medo em poder cair. Então, é muito importante esses 2 pontos. Agora vamos começar o shiur. Por que eu gosto sempre de repetir esses 2 pontos? Olhem só o título que o Rav Ohila traz aqui no shiur de hoje. O capítulo chama Al Yeush, não desistir. Não pode desistir de nada. Hayad Hashem Tiktzar, Boreolam usa isso. Psukim da Torá, a mão de Boreolam ela é curta, tem limitações, vamos explicar assim. Boreolam não tem, eu sou limitado, o mundo é limitado. Boreolam tudo pode, não tem, Boreolam é ilimitado, não tem limitações, tudo é possível para Hashem. Então, Yad Hashem Tiktzar, a mão de Hashem não consegue, é curta, vadai que não. Vou começar com uma Gemara. Quer dizer, o que eu acabei de falar, vocês fizeram sim. Eu acredito que quem está me ouvindo e me assistindo também concorda comigo. Boreolam tudo pode. Na teoria ou na prática? Então agora a gente vai estudar na teoria, mas vamos ver um pouquinho mais na prática, histórias reais. Vamos começar a Gemara em Berachot Yud Amud Aleph. A Gemara traz, eu vou repetir aqui algumas Gemarot já conhecidas, mas ilustra e vamos chegar ao ponto que eu quero. A Gemara traz um Navi, Bayamim Maem, adoeceu Hizkiyahu HaMelech. Hizkiyahu HaMelech, ele ficou muito doente, Hizkiyahu HaMelech Israel,
Melech Tzadik, uma das épocas melhores de Am Israel no aspecto de saber Torá Kedoshá. Crianças sabiam leis de pureza e impureza, de ponta a ponta. Se estudava Torá no Betamidrash, ele tirou tudo que tinha de idolatria, ele exterminou. Mamash, Melech Tzadik, Hizkiyahu HaMelech. Bom, ficou doente. Chegou o Navi Yeshayahu Ben Amoz e falou para ele uma profecia. Se profecia são palavras de Hashem. Tzav levetecha ki metata velo tichye. Saiba que você está com os dias contados. Metata, você vai morrer e não vai viver. Pergunta a Gemara, que significa você vai morrer e não vai viver? Que metata velo tichye mazé. Met baolam hazeh, você vai morrer nesse mundo, velo tichye la'olam haba, você não vai ter mundo vindouro, nem aqui, nem lá. Hizkiyahu HaMelech ficou chocado. Mai kulahai. Por que assim? O que eu fiz? Pelo contrário, acabei de falar tudo o que ele fez. Amar-lo, respondeu o Navi, porque você não casou. Agora ele explicou porque ele não casou. Traz a Gemara, eu vou te explicar porque eu não casei. Mishum dechai zali beruach hakodesh. Eu vi uma visão de tão tzadik, ele observou que se ele for casar, ele vai ter filhos rechaim, que não vão no caminho de Hashem. Pelo contrário, não vão ser tzadikim. E agora? Não quero casar, olhem só. Falou Yeshayahu, a Navi, em coisas, caminhos ocultos de Hashem, não se intromete. Você deve fazer o que Boreolam pede. Eu vou explicar. Betoch nistarot vecheshmonot shamayim, lama lecha leitarev. Coisas ocultas, caminhos de Hashem, você não deve se intrometer. Mas shata metzuver ra'u lecha lasot. O que Boreolam ordena na Torá, faz, você deve fazer. O Mashiach pôs a Borelá só de ser. Tem que fazer, não faz resbonot, não olha para frente e conta tal. É lei da Torá, tem que casar, pronto. A Gemara continua que Hizkiyahu HaMelech falou para o Navi Yeshayahu o seguinte: bom, então sabe o que? Me dá sua filha pelo meu mérito, e seu mérito de repente dá uma mudança na situação. E vão ser filhos tzadikim, justos, que vão no caminho de Hashem. Chegou, vamos nos colocar, quando a gente está trazendo isso aqui, vamos nós próprios nos colocar na situação de Hizkiyahu HaMelech. Imagine agora um Navi chegar para nós e falar, Kvar nigzerah alecha gezerah. Você quer trazer agora como arrumar essa situação? Minha filha, você, tzadikim, esquece. Já foi decretado. Kvar nigzerah alecha gezerah. Já foi decretado. Por quem? Por mim? Por você? Por quem? Boreolam, Hashem. Tem o que fazer? Hashem já decretou. Vocês ouviram o shiur passado? Tem. Mas a princípio, imagina chegar... falar, Hashem já decretou, ema lasot. Amalé falou o Melech Hizkiyahu para Yeshayahu Navi Ben Amoz. Por favor, filho de Amoz Navi, termina a sua profecia e, por favor, se retire. Porque eu recebi da casa dos meus pais, seria de David HaMelech, lá Gemara traz realmente um pasuk, certo? Mas ele... o que é conhecido, falou o seguinte: Afilu cherev chadam munachat al tzavaro shel adam, al imna atzmo min harachamim. Mesmo que tenha uma faca afiada no pescoço da pessoa, não desista em pedir misericórdia de Hashem para te salvar. Certo? E realmente, Sheneemar, como tem um pasuk de Yov, Yud Gimel, tu, hen ikteleni lo ayachel. Quando eu vejo uma situação que já, uma situação acabou, eu não desisto, fala Yov, Adain ainda lo yachel, eu tenho esperança dele me salvar. Quer dizer, assim falou o Melech para Yeshayahu Navi. E realmente, quando ele concluiu a sua profecia,
Diz a Gemara, Vayasem Chizkiyahu panav el akir veitpalel el Hashem. Assim traz um Navi. Ele se virou para a parede e rezou, parede, como explica o Chachamim, rezou uma tefilá bem profunda, uma reza bem profunda. Amar Rabi Shimon ben Lakish mikirot libo. E realmente lá o Navi traz que Boreolam, chegou o Navi e falou, atendeu tua tefilá. E lá o Navi traz que Hashem vai te presentear com mais 15 anos de vida. E ele viveu mais 15 anos. Kal Kadosh, aqui temos uma aula na prática. Melech Hizkiyahu, ele ouviu o Navi, não é brincadeira, chegar para ele e falar, meu amigo, acabou. Nem o Lamazé, nem o Lamabá, nem esse mundo, nem o próximo. Falou, conclui tua profecia. E ele fez tefilá, mikirot libo. Tirou lá o coração, como nós falamos, colocou o coração na garganta. E fez tefilá para Hashem, Hashem deu mais 15 anos. Kal Kadosh. Eu vou trazer aqui uma Agdamá de um livro chamado Nes Hatzalah, que traz uma ilustração num dia a dia, tipo, para nós sentirmos isso, mas do Rav Mibrisk Zatzal, que ele explica o que significa quando uma faca, realmente uma espada afiada, ela está no teu pescoço. Não desista da misericórdia e peça para o Boreolam te salvar, para a gente te salvar. Então me acompanha aqui como o Rav, ele nos leva aqui na ilustração, ele diz, vamos imaginar uma pessoa que ela deslizou num problema grave e a polícia pegou ele e o negócio foi tão grave que foi para julgamento e realmente tinha a possibilidade de ter um veredito de pena de morte. No começo, a pessoa ele estava um pouquinho mais otimista em dizer, tá bom, foi grave, mas eu vou atrás dos melhores advogados. Provavelmente eles vão saber, se não vencer a acusação, vai diminuir a pena, não vai deixar chegar até ser pena de morte. Bom, então ele tinha ainda uma esperança. Rabotai terminou a primeira etapa do julgamento, realmente a acusação venceu e foi decretado, o veredito foi pena de morte, espada, tá. A pessoa lá não perdeu o controle. Não perdeu o controle, por quê? Porque ainda ele pode o quê? Apelar. E realmente ele pediu para os advogados apelarem para uma júri mais alto. Como existe isso. Então ainda ele tinha uma tranquilidade. Ah, não gostou desses advogados? Então ele trocou, mas foi atrás de mais, melhores. Só que o vai e vem, Rabotai, realmente não foi para o lado dele. E aí, mesmo em corte superior, mesmo com melhores advogados, continuou na mesma. Continuou com pena de morte. Ok? A pessoa ainda não perdeu as esperanças. Chegou que existe ainda anistia. Então vai se pedir anistia para o Melech. Ele reuniu todos os amigos, todos os familiares, todas as pessoas de posse que ele tem conhecimento, que conhecem o Melech, que são chegadas ao Melech, ao rei. Por favor, façam o possível, expliquem minha situação, minha família, quem eu sou, sei lá o quê. Para, de repente, despertar uma rahmanut, uma misericórdia, o Melech abrir mão. Rabotai não teve jeito, absolutamente continuou na mesma, a pena de morte continuou igual. Não teve jeito, se aproximou a data, levaram ele para o quarto, Letad Nidonim Lamavet, no lugar onde são pessoas que estão com pena de morte, Leamtim Levitzua Gerzardin, esperando o quê? Como se diz? Chegar a hora da execução da pena.
Rabotai, vem o Rav de Bris, diz que ainda essa pessoa estava, todo mundo ao redor já estava Hashem Yishmor, os parentes já estavam chorando, ele ainda um pouquinho, ele não tão preto ele enxergava a situação, quer dizer, ainda ele não desmoronou, ainda tinha um pouquinho de tikvá, um pouquinho de esperança, de repente alguma coisa pode acontecer no meio do caminho, certo? Passou os dias que ele estava esperando a execução, foi chamado. Ele vê, na hora que ele foi chamado, ele vê aquele cara que segura a espada, afiando a espada. Certo? Imagine uma pessoa ver o outro afiando a espada, essa aqui vai te degolar, te cortar a cabeça. Certo? Cada vez entre nós, as esperanças, se era assim, em cada passo que eu contei para vocês, foi diminuindo. Então ele está vendo o outro lá afiando a espada. Que? Kal Kadosh. Ele vê que realmente a espada está bem afiada. Fala o Rav de Bris, assim ele termina. Terminou? Ele está vendo a espada afiada. A cena terminou. Então ele fala, parem aqui, prestem atenção no que eu vou dizer. Rabotai, o que eu vou ler agora para vocês é o shiur inteiro e a vida da pessoa. Olha só, presta atenção no que eu vou falar. Akol avud kasher chaim bli emunah. Que é isso? Tudo está perdido se uma pessoa vive sem fé em Hashem. Ribono Shalom, eu estou vendo o quê? O cara afiando. Aí fala o Rav, o que é afilucher? Mesmo a espada está no meu pescoço. Não só ele afiando a espada, ele coloca no meu pescoço. Agora ainda você tem chance de quê? De pedir para Boreolam te salvar. Nós vamos até aí? Afilucher chadam munachat al tzavaro shel adam, peça misericórdia a Kadosh Baruch Hu. Nós acabamos de falar, Hashem pode tudo? Pode. Então ele pode te salvar até mesmo quando a espada já está aqui. Até aqui, sim. Quando eu estou lendo essa história, o que eu lembrei? Falem vocês. Hã? Quando eu estou vendo essa história, preparando aquele shiur, não. Isso também, você tem razão. Não. Eu lembrei uma história verídica do Rav Galinsky Alav Shalom. Rav Galinsky conta que quando ele ficou preso, não só em Sibir, na Sibéria, mas num começo, com o domínio, ele até faz, hoje ele conta, que até faz piada, que ele era o inimigo da Rússia, do Stalin, certo? Stalin de um lado e o Rav Galinsky do outro. Quer dizer, eles não tinham o que fazer do que pegar um garoto na época que estudava a Torá, tentava ensinar a Torá, lá na Rússia, lá comunista, ele foi pego e pena de morte por estudar e não trabalhar. Então o Rav conta, sim, que Beshato, nessa hora, ele mais 20 pessoas foram decretados, certo, com pena de morte. E aí levaram ele num quarto para esperar a execução. E aí ele conta que era uma situação terrível, porque colocaram ele nesse quarto 3 dias antes da execução. E acostumavam às 3 da manhã, no meio da madrugada, a pegar algumas pessoas desse quarto e tiroteio no muro. Então eles ouviam os tiros. Pergunto para vocês, Kal Kadosh, como a pessoa pode dormir nesses 3 dias? Como ela pode comer esses 3 dias? E realmente o Rav conta que traziam para eles realmente comida, bebidas, sadikim.
Só que ele conta, imagina a situação desse quarto. Pessoas chorando, não conseguiam dormir esses 3 dias, depressivos, tremendo, com medo. Então ninguém comia nada, ninguém fazia nada. Só uma pessoa tranquila e comia pão. O Rav Galinsky. E realmente o pessoal lá olhava para ele e ele dormia também. Como você consegue? Como você consegue comer? Como você consegue dormir? Assim as pessoas perguntavam para ele, Ribono Shel Olam, daqui a 2 dias você vai... Tchau! O Rav traz essa passagem que eu estou contando para vocês em alguns livros. Eu estou aqui com Megillat Esther. Então ele diz o seguinte: eu consegui comer, eu consegui dormir e eu fiquei calmo. Por quê? Bishut, pelo mérito de lembrar o Midrash da Megillah de Zeresh e Aman. 2 Reshaim, Zeresh e Aman. E ele traz o Midrash. Quando Aman viu que Mordecai não se ajoelhava para ele, ficou bravo. Então ele foi para Zeresh Ishto, Velokam Velozam Imenu. Por quê? Então, o que eu faço com ele? Ele não sabia o que fazer. Então aí qual foi o conselho que deu Zeresh Ishto para Aman? Constrói uma árvore para pendurar Mordecai. Vocês lembram a Megillah e a fé? O Midrash traz que o seguinte: qual era a preocupação de Aman? Que ideia deu Zeresh? Prestem atenção, por favor, nesse ponto. Eles começaram a pensar: como eu posso acabar com Mordecai, destruir Mordecai Atzadik, sem que o Deus dele salve ele? Aí eles começaram a refletir: jogar Mordecai, Lekivshan Haesh, jogar Mordecai numa fogueira não vai dar certo, porque Hananiah e Haverav se salvaram. Nebuchadnezzar quis jogar e se salvaram. Jogar eles na jaula de leões, quem se salvou lá? Daniel. Vamos pôr eles na prisão? Quem tirou? Hashem tirou quem da prisão? Yosef. Então vamos pôr ele numa caldeira de comida, cozinhar Mordecai. Hashem também salvou quem? Menashe, filho de Hizkiyahu Amelech. Mas se jogar ele no deserto, não dá. Hashem salvou a Israel no deserto. Então começaram, vamos, isso tudo Midrash, vamos cegar os olhos de Mordecai. Quem salvou Hashem, quem depois que ficou cego? Shimshon. Então eles pensaram, vamos fazer uma coisa que Hashem não salvou até hoje. O quê? Uma árvore para pendurar. Hamorim. Pensaram que o poder de Hashem é limitado. E a gente sabe como termina a história. Que em vez de pendurar Mordecai, quem foi pendurado? Bom, o Rav Galinsky, quando ele viu isso, então ele falou, bom, não falta força de Boreolam me salvar. Em quem Hashavti leatzmi, por que adianta eu não comer, eu não dormir? Vashem itanu al tiraum. Se Boreolam está conosco, assim fala em Bamidbar, Yudaletet, não é para temer. Hashem não está com a gente sabe disso ou não sabe? Por que a gente esquece? A introdução que eu falei, esses 2 pontos. Não termina a história, por favor. Quando ele não dormia, quando ele dormia, comia e ficava tranquilo, chegou um padre ortodoxo, que também estava tremendo e falou para o Rav Galinsky o seguinte: de Amali, Mikulano, de todos nós aqui, Atatinatzel, eu tenho certeza que realmente você vai se salvar. Aí o Rav Galinsky riu para ele e falou: de onde você sabe? Você está se baseando no quê? Estamos no mesmo barco, daqui um dia, tchau. Por que você está dizendo que o único que vai se salvar sou eu? Rabotai, o padre falou para ele o seguinte: que porque pelo teu comportamento aqui você está demonstrando que você é o único que confia em Hashem.
Ve'abore ozel avotechim bo. E Hashem ajuda aqueles que confiam nele. E o Rav se salvou. Não está escrito como. No Rabotai, ele é massa, é na prática. Kal Kadosh. Tem uma história aqui bem chocante. Se eu não posso existir de nada, logicamente que eu não posso fazer alguém também o quê? Desistir. E também ninguém tem autorização de me fazer desistir. Seja quem for. Seja quem for. Ah, a situação está preta, quer dizer, a situação está escura, não tem o que fazer, difícil. Então, olha, meu amigo, não dá mais. Então, aqui tem uma história que muitas vezes, longe de todos nós e todo mundo, uma pessoa rolê, uma pessoa doente, que está mais para lá que para cá. Então, muitas vezes, a gente ouve os doutores, sim, da situação que é. Então, isso pode sim despertar a pessoa o quê? Desistir, acabou. Só que nós sabemos, muitas vezes, que Rahamim falam, Boreolam deu força, sim, para o doutor curar. Até aqui. Agora, o único que fixa a hora, eu vou ler o que está escrito aqui. Ve'akovea et ha'et lamut unoten ha'chaim. O que fixa a hora de abandonar esse mundo é aquele que dá a vida, só. Concorda comigo? Pachut, acabou. Sendo assim, eu vou trazer aqui o que escreve o Gaon HaTzadik Zecher Levracha Hashem Yikom Damo, o Rabi Mipiestna Zatzal, o Esh HaKodesh, o Rav que escreveu Chovot HaTalmidim e outros livros, Tzadik, ele conta aqui uma história verídica que aconteceu com o filho dele. É um Rav que faleceu na Segunda Guerra Mundial no campo de concentração, e chamamos os alemães assassinaram ele, a família inteira dele, mas encontraram nos escritos dele a seguinte história. Ele conta que o filho dele, essa história provavelmente aconteceu, pelo que eu não escreve a data, mas 100 anos atrás, tá? O filho dele sofria de pedras na vesícula e tinha muitas dores, e o negócio estava se agravando. E o Rav conta que era próximo de Rosh Hashanah, tal. Tentava ficar de repouso, talvez tinham remédios da época, mas não solucionava. E o negócio ia piorando. Chegou, o Rav conta, final do ano, chegou Hanukkah, já não tinha mais o que fazer, porque a criança não suportava mais. E os doutores explicaram para o Rav que a situação da criança que existia, que estão vendo ele, analisaram ele, os exames que tinham na época, tudo leva a precisar de uma cirurgia. Só que cirurgia na época, na verdade a gente já falou que cirurgia não tem pequena, grande, tudo precisa da ajuda de Boreolam. Mas na época, Rabotai, pelo que eu estou entendendo, que eu li aqui, pelos exames que tinham, o medo não era só a pedra na vesícula, era como chegar até lá, como abrir o corpo, como cortar, não machucar outras partes do corpo. Era uma coisa, mamash, milagre mais nítido. A recuperação da hemorragia, Leodea, Shema Ifgeu Evarim Acherim, vai prejudicar outros órgãos? Não tinha. O que tinha faz 100 anos atrás? Baruch Hashem, hoje Boreolam abriu os olhos, deu tecnologia. Sabem como chegar? Hoje robô nem abre nem corta.
mas o que era faz 100 anos? Então o Rav, eles postergavam a cirurgia, mas não teve jeito. Teve que fazer a cirurgia. Já estou pulando alguns detalhes. E o Rav dizia aqui que, como ele tinha de um lado o Sefer Teilim, chorando para Borei Olam, que saia tudo bem. Ocorreu a cirurgia. Baruch Hashem, depois de alguns dias, a criança se viu de uma forma melhor, só que de uma hora para outra a situação dele começou a piorar. Perceberam que começou a sair muito sangue. E realmente Caniré mexeu, hemorragia interna, externa, e não sabia mais o que fazer. Chamaram parentes doar sangue, tudo que tinha o que fazer, fizeram. Só que, tristemente, a situação piorava. E aí olhavam para os médicos e falavam, o que mais pode se fazer? Rabotai, até que os médicos realmente levantaram a mão e falaram para o pai, Amru, Shesheotav Sfurot, que as horas estão contadas. O Rav conta que nessa hora, Lo Alenu, quando anoiteceu, não só anoiteceu e se apagaram as luzes, realmente anoiteceu Bechadre Alev, os quartos do coração, quer dizer, anoiteceu e ficou escuro tudo, o coração, a mente, não tinha mais força no seu corpo, o mundo desabou. Beni Echidi Chole Mesukan. Lo aleno, que ninguém ouça uma coisa dessa, horas contadas. O mundo acabou, diz o Rav aqui. Ele teve a impressão, olhando o filho dele, que ele está no mar, e as ondas levaram ele para afundá-lo, e ele não conseguia fazer nada. Hashem Ishmor. De repente, dentro do corpo dele, ele ouve uma voz gritando, Emuná Bitachon, cadê tua fé? Se apoia em Hashem. Todo o tempo que ele está vivo, que a espada está afiada no teu pescoço, não desista. Peça misericórdia, Avarahaman, de Hashem. Aí ele começou a rezar, Ribono Shel Olam. Começou a fazer tefilá para Borei Olam, e ele começa a dizer, você sabe, minha vida foi muito amarga. Eu fui órfão muito jovem, eu quase não conheci meu pai. Ribono Shel Olam, eu não estou reclamando, eu aceito as tuas bondades, e você sempre me salvou, então pelo meu mérito dessa vida, por favor, salve meu filho. Ele diz que ele estava esperando dentro dele, como se fosse uma tefilá que ele fez, se sentir que Hashem ouviu, e Bezrat Hashem já vai vir o quê? A salvação. Só que não chegava essa hora. E a criança, realmente, cada vez pior. Hashem Ishmor. E outra vez uma voz dentro dele dizendo, não desista, confie em Borei Olam. E ele gritava, Hashem, por favor, salva essa criança. Aí, por outro lado, lembrava, o que eu vou fazer? Shabbat, Pesach, Hagim. Acabava com ele, sem ele. Hashem Ishmor. Aí chegavam os doutores e falavam, para de rezar, vai consolar sua família e dá força. Hashem Ishmor. Ele diz que do nada continuou fazendo tefilá do fundo das profundezas do coração, e aí realmente veio a sensação de que Hashem ouviu a tefilá dele, e aí já vai vir a salvação. Só que chegou um doutor, mexeu nele e falou, alô, acabou, falta não horas, minutos. Aí outra vez, ele falou, ele sentiu como se fosse que alguém pegou meu coração e amassou ele. Aí ele pensou assim, ele falou, obrigado doutor, mas você tem força de me fazer desistir? Você tem força? Hashem o Elohim, e ele que manda,
Mechaye metim verofe cholim. Ele faz ressuscitar e ele cura os doentes. Yesh me'ain, Boreolam cria tudo do nada. Sim, então ele não pode salvar meu filho? Não existe natureza, tudo é comando de Hashem. O Rav conta que de repente o filho Mitorer, ele acorda e pede um copo d'água. Os doutores na hora gritando, Nes Yeshua, Hashem o Elokechem, Oshiyechem, Hashem teu Deus, curou ele. Aí ele conta o Rav que ele queria pular em cima do filho para Baruch Hashem beijá-lo, tal, mas ele lembrou, não, primeiro Leodot Hashem. Primeiro, agradecer a Kadosh Baruch Hu. Quando eu vejo isso aqui, eu lembrei de um lugar, não lembro quem, que Raham falou isso, que uma vez, também uma história parecida, que antes, olhem só como tem razão, se é verdade ou não, mas o legado é certo. Às vezes, o Aleno e o Alechem mandam assinar a família, antes de fazer uma cirurgia, que tem uma responsabilidade, aí a família leu, e estava escrito lá que se lá Aleno acontecer um problema, os médicos, a equipe não é responsável. Chegou o que tinha que assinar lá, falou, não vou assinar. Aí, não vou assinar, por que não vai assinar? Precisa da cirurgia, como você não vai assinar? Assina. Falou, não, eu quero assinar, mas falta aqui como chama? Um adendo, alguma coisa aqui. O que falta? Vocês mandaram assinar que vocês não são responsáveis, se tiver lo aleno velo alechem uma falha, ou numa falha, não der certo e partir, né? Mas falta aqui um detalhe, e se der certo, responsabilidade de quem? Por que de vocês? É de Hashem. Eu assino. Coloquem isso, que se der certo, também não é responsabilidade de vocês. Aí eu assino. Voltando. Tem uma história aqui, Rav Goel El-Karif, Shlita, ele traz em nome também do Rav Tzvi Nakar Shlita. Olha que história bonita. Vamos falar uma coisa um pouquinho mais alegre. Shnei Banot, duas meninas de 26 anos, elas trabalhavam tipo assistência social, só que elas iam trabalhar onde o governo manda elas, e não de anos, onde é preciso, terceirizavam o trabalho delas, assistência social, então elas foram para um asilo lá em Bnei Brak. Olha que história interessante, mamash. Então elas foram para o asilo, trabalhar lá, duas moças de 26 anos, e viram lá uma senhora de 83 anos, que nunca casou, e essas duas também eram solteiras, mas essa senhora de 83 anos, era uma senhora esperta, cheia de vida, alegre, forte. O que ela foi fazer no asilo? Porque ela sentiu que não tinha... foi procurar amizades, porque se sentiu sozinha, então chegou na hora de ficar com outras pessoas. Bom, chegou um dia, a senhora de 83 anos viu que essas duas meninas de 26 anos, elas estavam se apressando, e ela perguntou o que aconteceu, vocês estão com pressa? Aí elas falaram, não, porque nós vamos viajar, fazer uma viagem, visitar a Muka, Rav Yonatan Ben Uziel, vamos visitar o Keber, como chama? O túmulo de Rav Yonatan Ben Uziel, e nós temos 26 anos, e queremos casar, e lá ajuda, segurar. Aí a senhora de 83 anos falou, vocês se incomodariam se eu posso ir com vocês? Aí elas falaram, tá bom, besimcha, a senhora pode vir. Bom, foram as três. No meio da viagem, uma delas, das 26 anos, perguntou para a senhora, Atrotzalit Hatet? Você quer casar? Tipo, nós estamos indo, queremos casar, 26 anos, mas a senhora... Aí ela respondeu, Vadai Shani Rotzalit Hatet. Sim, eu quero casar. Aí elas olharam uma para a outra, falaram, Tov,
Shem Yazor. Riram por dentro, por fora, uma olhou para a outra, tá bom. Quando chegaram lá na tumba do Rabbi Natan ben Uziel, as três fizeram tefilá, yafé. Voltaram, Zman Katzar, depois de um tempo do passeio, o governo pegou essas duas meninas e falou, bom, vocês têm que ir agora trabalhar em outro lugar, certo? Elas tinham um contato muito grande com essa senhora de 83 anos. Então combinaram entre elas, vamos continuar o Kesher, nosso contato, por telefone, visita. Mas a história diz que realmente elas esqueceram de ter contato, lembraram depois de 6 meses. E aí elas voltaram para o asilo visitar, bateram no quarto da senhora de 83 anos e abriu outra senhora. Aí perguntaram, cadê, sabe, uma pergunta muito delicada, né? Cadê a senhora fulana? Aí ela respondeu, Alha. O que é Alha? Foi. E dizer isso no asilo, se foi, elas ficaram muito tristes, chateadas. Foram lá com a diretora do asilo, falaram, por que você não avisou a gente? A gente tinha contato com ela. Pelo menos lá além lá levar e a gente podia estar no enterro. A diretora falou, que enterro? Que enterro? Quase Hatzishana antes, depois vocês voltaram daquele passeio, veio aqui no asilo um senhor de 80 anos, viúvo, que não queria morar com seus filhos, e também cheio de vida. Os empregados aqui do asilo viram que combina com essa senhora de 83 anos, fizeram um shidur, casaram, o senhor lá tinha um apartamento, foram morar com ele. As duas de 26 anos ainda estavam solteiras. Ribono shel olam. Quem fez tefilá? Elas chegaram à conclusão. Como foi a tefilá, a reza de cada uma na tumba do Rabbi Natan ben Uziel? Nós rezamos com 26 anos olhando para essa senhora de 83 anos. Que nem no shiur passado, né? O que a gente falou no shiur passado? Ainda você tem o quê? Outras opções. Opções, margem de idade, margem de sei lá o quê, né? Pachut. Essa senhora com 83 anos, ela tem margem de alguma coisa? O último ano dos 40 anos no Midbar tinha margem de 15 mil pessoas. Margem de alguma coisa? A espada, assim explica o Rabbeinu Yerucham Zetzai Libraha. Porque a gente pensa, quem vai chegar numa situação que a espada está aqui a pedir misericórdia? Fala o Rabbi Yerucham Mimir Pashut. Entendendo o shiur passado que a gente falou, todas as opções, como o Rav de Brisk deu, já se foram, apelei, advogados, anistia, acabou, via a faca, a espada, está aqui. Então, você vai rezar para quem? Boreolam. Então, como vai ser tua tefilá? Então, ao contrário, você tem muito mais chance que seja aceita. Como essa senhora de 83 anos. Nós temos que ver aqui, Rabotai, que não pode existir. Não se pode existir de jeito nenhum. O Rav Shlomo Levishten traz uma história com o Rav Galinsky, tá? Só que eu estou vendo o horário está avançando, certo? Esse horário é Minas Shamayim. E nós vamos trazer uma história que realmente, se eu tenho essa emuná, de verdade, nada do mundo vai me fazer desistir. Aqui eu trouxe histórias, sim, que o filho se curou, Baruch Hashem. A senhora casou, mas será que é sempre assim? O que está em nossa mão, a gente sempre tem que fazer. Que é leitpalel, rezar para Kadosh Baruch Hu. E nunca desistir. Boa noite.